Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e confesso para você que é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, beleza? Vejamos o que temos para a nossa aula de hoje. Olha só, essa é a nossa aula de número 42, objeto de conhecimento, operações com frações, detalhamento, adição, subtração, multiplicação, divisão e potências, mas com ênfase, claro, na aula de hoje, divisão. Muito bem, alunos, vem comigo, vamos para essa aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início aqui à nossa aula. Lembrando, vamos abordar aqui o conteúdo de divisão, divisão de frações, beleza? Lembrando, olha só, dividir uma quantidade significa reparti-la em quantidades menores, todas iguais entre si. E aí, pessoal, olha só, quando falamos de divisão, alguns autores dizem que existe dois casos de divisão. Por isso eu trago aqui para você, ó, divisão de fração por um número natural e divisão de uma fração por outra fração. Tá legal? Vamos abordar aqui com você essas duas maneiras, esses dois tipos de divisão, para que vocês não fiquem aí nenhuma dúvida, para que você aprenda de uma vez por toda, né, como fazemos divisão de frações. Lembrando, ó, vou antecipar para você uma coisa aqui, ó, dividir frações é muito tranquilo, é muito fácil. Basta você prestar atenção nessa aula aí, ó, aqui comigo, que você vai terminar essa aula pronto, né, resolvendo qualquer divisão de frações. Então, sem muitas delongas, ó, vamos aqui à nossa primeira cartela. Veja aqui, ó. Na divisão de fração por um número natural. Olha o que diz o conceito. O quociente da divisão de uma fração por um número natural não nulo é igual ao produto dessa fração pelo inverso do número natural. Bom, quando falar aqui, ó, produto, está falando, pessoal, está falando de multiplicação, tá legal? Então, olha só, uma divisão, você vai perceber que ela se transforma em um produto de duas frações. E aí, multiplicar é fácil, então, dividir também é muito fácil, tá bom? Mas olha só, vem comigo que eu vou te mostrar aqui, bem passo a passo aqui, como nós fazemos divisão e qual o conceito também que tem por trás, né, de uma divisão entre frações. Então, olha só, para início de conversa aqui sobre divisão de frações, eu tenho aqui uma situação problema, uma situação contextualizada. A situação diz assim, ó, para o café da manhã, o pai de Pedro e de Isabela dividiu um bolo em 3 partes iguais. Pedro e Isabela comeram 1/3 do bolo cada um. Bom, atenção, palavras-chave, porque dividir, né, exatamente, nos vai ter a ideia de dividir em partes iguais, tá bom? Divisão é isso, tá legal? Tanto no universo das frações, quanto no universo dos números naturais. Falando de dividir, nós estamos dividindo partes iguais aí, tá bom? Partes menores, de modo que as partes sejam iguais. E aí o pai de Isabela dividiu, né, em 3 partes iguais um bolo, de modo que cada um, Pedro e Isabela, cada um comeu aí 1/3 do bolo. Observa a imagem que o professor que eu trago aqui para vocês visualizar a ideia. Imagina aí, nesse prato aí, né, nós temos aí um bolo. Esse bolo foi dividido em 3 partes. E aí, ó, se está dividido em 3 partes, cada parte representa 1/3, tá bom? Então, pensando assim, ó, então podemos afirmar aqui, ó, que o Pedro comeu 1/3, Isabela também comeu 1/3. Atenção aqui, pessoal. Sobrou também 1/3 desse bolo. Marca bem essa ideia aí do que sobrou, porque nós vamos continuar analisando esse bolo e essa divisão aí, tá bom? A princípio, o bolo foi somente dividido em 3 partes e cada um comeu uma parte e sobrou uma parte também do bolo. Cada um comeu 1/3, perdão, e sobrou aí ainda 1/3 do bolo. Bom, continuando, olha só. Repartindo o que sobrou entre Pedro e Isabela, olha só,
Depois do almoço, Pedro e Isabela comeram o pedaço de bolo que sobrou. Porém, antes eles dividiram o terço restante em 2 partes iguais. Ou seja, cada um comeu 1/3 do bolo dividido por 2. Tá legal? Então, analisa bem, que o professor vai mostrar aqui para você aqui na imagem. Primeiro, percebe que nós estamos dividindo agora uma fração, no caso aqui nós estamos dividindo 1/3 entre 2 pessoas, em 2 partes iguais, tá legal? Temos aqui, ó, 1/3, estamos dividindo agora para as 2 pessoas, que é o Pedro e Isabela. E aí nós estamos pegando uma fração e dividindo por um número natural, que no caso aqui nós estamos dividindo por 2. Tudo bem? Bom, acompanhe comigo aqui na imagem, tem uma informação ainda para te dar. Perceba o seguinte, ó, pela imagem, perceba a seguinte situação, que nós dividimos aqui, ó, a parte que sobrou em 2 partes. Só vou marcar bem. Opa, pegar essa mais pra cá. Dividimos aqui em 2 partes, ó, e aqui está sinalizado 1/3 dividido ao meio, tá bom? E dividir 1/3 ao meio, pessoal, perceba o seguinte, ó, que para fazer essa divisão, percebam que o bolo ficou dividido agora, olha, em 6 partes. Você vai marcar aqui para ficar mais visível para você, tá bom? Perceba que agora, ó, a divisão do bolo está em 6 partes. Quer dizer, ó, que Isabela comeu. Opa! Vamos voltar aqui para o nosso marcador, sinalizador. Isabela comeu uma parte, tá bom? E Pedro comeu uma outra parte. Isso quer dizer que 1/3 dividido por 2 é igual a 1/6. Só olhando para a imagem, você já poderia inferir essa informação, porque agora o bolo está dividido em 6 partes. E aqui, ó, temos aqui a parte do Pedro, o professor vai sinalizar aqui, ó, a parte do Pedro representa uma parte de 6, tá legal? E a parte de Isabela também representa uma parte de 6, beleza? Então, por isso nós podemos afirmar que Pedro e Isabela, cada um deles, comeram aí 1/6 do bolo. Isso no segundo momento, né? Já lá na sobremesa, né? Que eles foram dividir aí a parte que sobrou, beleza? Bom, mas se você ainda tem dúvida, eu tenho aqui um aluno que tem ainda uma dúvida com relação a essa divisão. Olha só qual é a dúvida do meu aluno, hein? Professor, se eu não tivesse o desenho da imagem da pizza e as suas divisões, como eu poderia fazer o cálculo para encontrar o valor dessa divisão? Bom, ficou uma dúvida porque agora o nosso aluno visualizou somente geometricamente a divisão, né? E aí agora eu vou mostrar para você, meu querido aluno, uma outra maneira, né? Usando o cálculo numérico, tá bom? Então, olha, vem comigo, acompanha aí, fica de olho na tela, que eu vou mostrar aqui para você outra maneira de fazermos a divisão sem precisar, claro, né, da visualização, da imagem, tá bom? Da imagem, no nosso caso, da imagem do bolo, tá bom? Então, acompanha comigo aqui, ó, vejam só. Olha só, temos aí, ó, 1/3 dividido por 2. Olha, eu vou antecipar para você aqui um conceito. Dividir 2 frações, ou melhor, dividir frações, é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha só, 1/3 dividido por 2. Alunos, fica esperto, porque quando tem só o número 2 aqui, ó, tu tem que lembrar que todo número ele tem um numerador. Se não aparecer nenhum numerador é porque é 1, tá bom? E aí, ó, olha como é que a gente resolve. 1/3 dividido por 2 é igual. Repete a primeira fração. E olha só, multiplica pelo inverso do 2. O inverso inverte, ó, 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 2 é 6. Percebam que fazendo aqui o cálculo, né, matematicamente, né, nós temos aqui, então, a mesma resposta que nós tínhamos lá na nossa cartela, certo? Como nós tínhamos aqui, ó. 1/3 dividido por 2 é 1 sobre 6, tá bom? Aí, se não tem visualmente, não tendo mais a imagem, né, podemos fazer da seguinte maneira que o professor mostrou aqui para você. Tá legal? Repete a primeira fração, multiplica aí pelo inverso da segunda. Vou fazer mais um exemplo aqui para você, ó. Olha só, eu tenho 2/5, atenção pessoal, 2/5 dividido por 3, tá bom? Aí, ó, lembre que embaixo desse 3, quando não aparecer nenhum número, é porque tem o número 1.
tá bom? É como se eu tivesse 2/5 e quero dividir entre 3 pessoas, tá legal? Tipo, 2/5 de um bolo e eu quero dividir esse 2/5 para 3 pessoas, beleza? Traduzindo isso, como é que a gente resolve? Olha só, igual, marca bem o que você vai falar aqui para você, ó. Repete a primeira fração, tá bom? Então, olha só, 2/5 e multiplique pela segunda, mas tem que inverter a segunda. Perceba que você tem aqui, ó, 3 sobre 1, tá legal? Inverte, ó, o 1 vem para o numerador e o 3 para o denominador, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 3. 2 vezes 1, ó, é 2, e 5 vezes 3 é 15. Fechou. Resolvemos aí, ó. Então, 2/5 dividido por 3 é igual a 2 sobre 15, ou 2/15. Beleza? Só vou deixar marcado aqui a resposta, tá bom? Da primeira aí, do nosso segundo exemplo. Beleza? Agora, vamos praticar. Acompanhe, ó. Muito bem, pessoal. Para fortalecer ainda mais essa ideia de como dividir uma fração por um número natural, tem mais um exemplo aqui para você, ó. Laura organizou um mutirão para pintar a parede da quadra da escola onde ela estuda. Em 3 dias, foi pintado 3/5 da parede. Qual a fração que representa um dia de trabalho? Perceba o seguinte, alunos. Nós temos aí, ó, 3/5 e precisamos dividir por 3. Por que por 3? Porque ele quer saber quantidade em um dia. Qual fração que representa um dia de trabalho? Beleza? Nós temos aqui, ó, uma fração dividida por um número natural. Mas olha como é que a gente faz isso, ó. O professor trouxe aqui no passo a passo aqui para te mostrar, ó. Tenho aqui, ó, a primeira fração, que é 3/5, sinal da divisão, dividido por 3. Lembre que o professor falou para você, ó, quando não aparece o denominador, é porque aqui embaixo tem o número 1, tá bom? Então, lembre bem disso também, é importante lembrar disso. Então, ficamos então com 3/5 dividido por 3 sobre 1. Como é que a gente resolve? Olha aqui, ó, presta atenção como vai ser muito tranquilo. Repete a primeira fração, tem aqui, ó, 3/5 dividido por 3 sobre 1, ó. Repete a primeira sem mudar nada, ó. Numerador e denominador a gente só repete, beleza? Agora, o que era divisão, ó, você agora substitui por uma multiplicação, que pode ser um pontinho, né? Ou o x, como nós estamos acostumados a fazer, também representando a multiplicação, tá bom? Nesse caso, você usou um ponto para representar a multiplicação. Agora, um detalhe, ó, atenção aqui, ó, 3 sobre 1. O 1 vai ser agora o numerador, tá bom? Que é o denominador se transforma no numerador, e o 3, ó, virou denominador. Tudo bem? É como se nós invertêssemos, tá bom? E aí agora é multiplicar. Multiplicar você já sabe, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 3 vezes 1 é 3 e 5 vezes 3 é 15, beleza? E aí, pessoal, tem uma dica importante, ó. 3 sobre 15, ó, é uma fração que ainda pode ser simplificada. E qualquer operação com frações, seja adição, subtração, multiplicação, divisão, onde a resposta possa ser simplificada, você deve fazer essa simplificação, tá bom? Lembrando que você vai escolher um número que divide tanto o numerador quanto o denominador. De preferência, né, você já escolhe o maior divisor comum entre os dois, tá legal? Maior divisor comum entre os dois. No nosso caso, 3 sobre 15, nós vamos simplificar da seguinte maneira. Sempre que você tiver, né, uma fração onde seja passível de fazer a simplificação, você deve fazer a simplificação. No nosso caso, nós temos 3 sobre 15, ou 3/15, e vamos dividir o numerador e o denominador por 3, tá legal? E aí, fazendo a divisão, 3 dividido por 3, a resposta é 1, e 15 dividido por 3, como resposta, nós temos 5. E aí, pessoal, observa que agora 3/15 é exatamente igual a 1/5. Logo, um dia de trabalho equivale a 1/5.
quinto quer dizer que um dia de trabalho realiza-se um quinto da obra, tá legal? Bom, dito isto, vamos continuar aqui o nosso conteúdo, porque temos divisão de fração por uma outra fração. É muito semelhante ao que o professor mostrou até aqui para vocês, tá legal? Muito semelhante. Agora observa só. Conceito. Dividir duas frações é o mesmo que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Olha só, marca bem essa ideia aí, ó. Dividir duas frações é o mesmo que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Isso é uma regra. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. Tudo bem? Aí para multiplicar você já sabe. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Veja comigo porque eu tenho uma situação aqui contextualizada para você compreender bem a ideia da divisão, tá bom? Vem aqui comigo. Vejam. Olha só. Vamos efetuar a divisão de 3/4 por 3/8. Isso significa que queremos saber quantas vezes 3/8 cabe em 3/4. Vamos considerar a figura abaixo de um inteiro e destacar 3/4 dela. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui uma divisão. Nós temos aqui um retângulo, esse retângulo dividido em 4 partes, e estamos representando exatamente a fração 3/4. Tá legal? Eu quero reforçar também para você que relembrar a ideia que quando divide, pessoal, nós estamos formando grupos, tá bom? Você sabe, de formar grupos com a mesma quantidade, com o mesmo tamanho. Essa é a ideia de dividir, tá bom? Por isso que tem assim, ó, e dividir, vamos efetuar a divisão de 3/4 por 3/8. Isso significa que queremos saber quantas vezes 3/8 cabe em 3/4, tá bom? Quantos pedaços, né, 3/8 cabe dentro de 3/4. Né? Em outras palavras, uma linguagem muito simples seria dizer isso, tá bom? Bom, então observa bem, tem aqui 3/4, a figura, né, dividida em 4 partes, e aqui representamos 3/4. Bom, agora, olha só, agora para representar 3/8, dividimos o inteiro em 8 partes, olha só, o inteiro que nós estamos tratando, isso aqui, ó, esse retângulo aqui, tá bom? Perceba que esse retângulo é do mesmo tamanho desse retângulo que o de cima. Nós já sabemos que o retângulo de cima ele representa 3/4. Eu preciso colocar bem aqui para a gente relembrar. 3/4, tá bom? E aí, ó, dividimos agora o retângulo de baixo em 8 partes. Aqui, ó, 8 partes. Beleza? Quantas vezes, olha só, 3/8 cabe em 3/4? Olha para cá, ó. Quantas vezes 3/8 cabe em 3/4? Então, nós podemos afirmar que 3/8 cabe 2 vezes em 3/4, ó. Dois grupos iguais, ó, com o mesmo tamanho, tá bom? Dividimos aqui 3/4 em 2 grupos iguais, do mesmo tamanho. Então, até a pessoa sinalizou com cor diferente aqui, ó, no retângulo, esse aqui e esse aqui, tá bom? Isso quer dizer que ao dividir 3/4 por 3/8, ao dividir 3/4 por 3/8, nós temos como resposta 2 vezes. Então, 3/8 cabe 2 vezes em 3/4. Então, sendo assim, nós podemos afirmar que 3/4 dividido por 3/8 é igual a 2. Isso que eu mostrei para você aqui, essa divisão, é justamente, pessoal, a representação geométrica da divisão entre duas frações. Uma representação visual, de tal maneira que você consegue perceber, né, o que o professor está falando, consegue perceber aí essa divisão, certo? Bom, dito isto, espero que você tenha compreendido aqui a ideia da divisão, tá bom? Da divisão entre duas frações, no nosso caso, 3/4 dividido por 3/8, vou marcar aqui, gente, no nosso caso, 3/4, né, dividido por 3/8, tá bom? E aí a resposta é 2. Bom, espero que até aqui você tenha compreendido essa ideia, a ideia intuitiva da divisão, a ideia geométrica da divisão de frações, mas pode ser que eu tenha algum aluno que ainda tenha alguma dúvida. Será que tem? Professor, eu entendi que para dividirmos 3/4 por 3/8,
É só pegarmos a parte que representa o 3/4, dividir em 8 e verificarmos quantas vezes o 3/8 cabe dentro de 3/4. Muito bem. Mas se eu não tiver a representação geométrica, como é que eu faço? Bom, percebi que você entendeu a representação geométrica, né? Mas nem sempre nós vamos ter a representação geométrica, tudo bem? Aí eu vou mostrar para você agora como que nós vamos dividir se não tivermos a representação geométrica. Então, olha, presta atenção, vem comigo que eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Bom, para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Olha, essa é a regra, pessoal. Se você, como aluno, você tem que aprender e se levar para uma vida toda, porque durante toda a sua vida você vai estar trabalhando aí com cálculo de frações. E, em especial, também, nesses cálculos vai estar a divisão, tá legal? Então, olha aqui, ó. O professor trouxe aqui uma ilustração para você, né, para que você perceba direitinho a definição. Nós temos aqui, ó, 3/5 dividido por 2/4, tá legal? E aí, ó, olha só, como é que a gente faz? Pego aqui o 3/5, certo? Repete a primeira fração, que no caso é 3/5. E aí, ó, o sinal de divisão você substitui por uma multiplicação, certo? E a fração, a segunda fração, que nós chamamos, né, segunda fração contando da esquerda para a direita, você vai invertir, ó. Vai pegar o denominador e escrever no numerador, e vai pegar o numerador e escrever no denominador. E aí, meus queridos alunos, percebam que você ficou agora com uma multiplicação de fração. Como é que a gente multiplica a fração? Multiplique numerador com numerador e denominador com denominador. Tudo bem? Dito isto, ó, vamos fazer então, ó, 3 vezes 4, que é igual a 12, e 5 vezes 2, que é igual a 10. Até aqui, meus queridos alunos, já é a resposta, é uma resposta, né, da divisão de 3/5 por 2/4, certo? Mas você deve perceber que, novamente, nós estamos diante de uma fração que é possível que seja simplificada, tá bom? E aí, alunos, nesse caso, nós vamos simplificar. E para simplificar esta fração, nós vamos pegar o 12 e dividir por 2, e o número 10 também vamos dividir por 2. Beleza? E por que por 2? Porque, claro, o número que divide o numerador tem que ser exatamente igual ao número que divide o denominador. E aí, fazendo essa divisão, 12 dividido por 2 só pode ser 6, né? Então, temos aqui 6. E 10 dividido por 2, como resposta nós temos 5. Agora nós temos a resposta final, né, da divisão de 3/5 dividido por 2/4, que é igual a 6 sobre 5. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui rapidinho na nossa cartela anterior. Olha só, 3/4 dividido por 3 sobre 8. O professor vai fazer usando o método aqui, tá bom? Para responder a resposta, tirar a dúvida do nosso aluno que ainda tinha dúvida lá, tá bom? Então, olha só, fica assim, ó, 3/4 dividido por 3 sobre 8. O que a gente vai fazer, ó? Vamos repetir a primeira, 3 sobre 4, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda, no caso, 8 sobre 3. Vamos colocar para cá para não ficar em cima das outras fontes aí, tá bom? E aí, pessoal, perceba o seguinte, ó, 3 vezes 8 é igual a 24, 4 vezes 3 é igual a 12. Simplificando 24 sobre 12, nós vamos dividir numerador por 12, denominador por 12. 24 por 12 é 2, e 12 dividido por 2 é 1, que a gente, se quisermos colocar, a gente escreve esse 1. Perceba aqui a resposta da divisão, que nós tínhamos visto geometricamente, né? E aí, para tirar dúvida do nosso aluno, que ainda ficou em dúvida de como fazer, né, essa divisão sem usar a representação geométrica, está aqui, ó, a resposta aqui da nossa questão, sem usar a representação geométrica da nossa questão. Beleza? Bom, vamos agora avançar um pouco. Vamos aqui.
E agora nós temos aqui um outro momento especial. É hora do exercitando. Vejam só. Muito bem. Então vamos aqui para realizar aqui essas operações de divisão de acordo com o que a gente aprendeu até aqui, certo? Falei para você que dividir uma fração é repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrando, 3/4 dividido por 2, nós temos aqui tem o número 1 aqui embaixo. Tá legal? Então, ó, repete a primeira fração e multiplique pelo inverso. 2 sobre 1, pessoal, é a mesma coisa que o inverso é igual a 1 sobre 2. Feito isso, fazemos 3 vezes 1, que é 3, e 4 vezes 2, que é 8. Beleza? Vou trocar a cor do pincel aqui só para não misturar essas letras. Vamos pegar aqui o pincel azul. Vamos fazer agora a letra B? 1/3 dividido por meio. Como é que a gente resolve isso? Repete a primeira fração, certo? Multiplique pelo inverso. 1 sobre 2, pessoal, o inverso é 2 sobre 1. Agora multiplique o numerador com o numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 1 é 3. Beleza? Vamos fazer a letra C. Vejam só. 7 sobre 8 dividido por 2 sobre 4. Você já aprendeu, já pegou a maneira de fazer. O que a gente faz primeiro? Repete a primeira fração. Qual é a primeira fração? 7 sobre 8. Vamos lá. 7 sobre 8. O sinal de multiplicação transforma em uma... Perdão, o sinal de divisão a gente transforma em uma multiplicação. Então, 7 sobre 8 vezes, ó. Divisão transforma numa multiplicação. E o que eu faço para a segunda fração? Inverte, pessoal, ó. Inverte. Tá legal? Então, é 2 sobre 4, vai ficar, então, 4 sobre 2. Agora, multiplique o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Certo? Então, 7 vezes 4 é igual a 28. E 8 vezes 2 é igual a 16. Bom, vale a dica que sempre que for possível, você deve simplificar. Tá legal? Qual número eu posso simplificar? Pessoal, eu vou simplificar primeiro por 2, tá bom? Vamos fazer por 2 primeiro? Vamos dividir aqui. Dividir por 2. Dividindo por 2, nós vamos ficar, então, com 28 dividido por 2, resposta 14. 16 dividido por 2, resposta 8. Opa, ainda dá de simplificar, ó. Bora simplificar agora por 2 novamente, ó. Por 2 novamente. Feito isso, ó, vamos ter aqui, ó, 14 dividido por 2 dá 7 e 8 dividido por 2, 4. Agora sim, fechamos a resposta. 7 sobre 8 dividido por 2 sobre 4 é igual a 7 sobre 8 multiplicado por 4 sobre 2, que é igual a 28 sobre 16, aí simplifica por 2, 14 sobre 8, simplifica novamente por 2, ficamos então com 7 sobre 4. Beleza? Bom, tem mais uma ainda para a gente fazer, a letra D. Ó. Nós temos aqui 2/3 dividido por 4/7. Pessoal, marca bem essa ideia, ó, tu pode ver divisão representada com sinal de divisão, tá bom? E também divisão de fração representada por esse traço, tá legal? Você lembra, você sabe que o traço representa uma divisão. Aí, nesse caso, pessoal, considere da seguinte maneira, o traço está na direção da igualdade, ó. Então, a parte 2/3 equivale à primeira fração, tá legal? E 4 sobre 7 equivale à segunda fração. E aí, resolver, vamos trocar a cor do pincel aqui, vamos lá, repetir a primeira, 2/3. A segunda, nós vamos inverter e multiplicar e inverter a segunda, tá bom? Então, 2/3 vezes 7 sobre 4. Tudo bem? Ó, invertemos aqui, ó, o 7 foi para cima e o 4 foi para baixo. Por isso ficou aí 7 sobre 4. E aí a gente multiplica. 2 vezes 7 é 14 e 3 vezes 4 é 12. Lembrando que dá para simplificar, bora simplificar aqui, ó, por 2. Simplificando aqui. Simplificando por 2 o numerador e o denominador também por 2. 14 dividido por 2 é 7. 12 dividido por 2 é 6. Pronto. Chegamos aí na nossa resposta aí da nossa divisão de
2/3 por 4/7, a divisão é igual aí a 7/6. Tudo bem, pessoal? Olha só, viram como é fácil aí dividir frações? Bom, espero que você tenha gostado da aula, você tenha realmente compreendido o conteúdo e eu estarei aqui novamente aguardando vocês em um próximo momento. Até mais.